Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas pela maneira espiritual de encarar a vida terrena e a sua fé no futuro, lhe darão a seu espírito uma serenidade ampla. Essa serenidade é a melhor vacina contra a loucura e o suicídio. É certo que a maioria dos casos de loucura são resultantes da perturbação produzidas pelos sofrimentos da vida, que o homem não tem forças de suportar. Se, no entanto, esse homem passar a ver as coisas deste mundo pela maneira como o Espiritismo o fará vê-las, ele passará a receber com indiferença, até com certa alegria, as contrariedades e desilusões que o levariam ao desespero em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preservará a sua razão dos abalos que a poderiam perturbar. O mesmo se dará com o suicídio. Excluindo os suicídios que se dão em estado de embriaguez ou de loucura e que poderemos chamar de atos inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, eles terão sempre por causa um descontentamento. Se você estiver certo de que será infeliz por um dia apenas e que melhores serão os dias futuros, você facilmente adquire paciência. Você somente se desesperará se não divisar um final para os seus sofrimentos. Que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que o espaço de tempo de um dia? Mas se você não crê na eternidade, julgando que tudo se acabará com a própria vida, findando com ela o sofrimento e os infortúnios, você verá somente na morte o fim de seus pesares. Nada esperando do amanhã, você achará muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre a vida eterna, as ideias materialistas, numa palavra, são os grandes estimuladores ao suicídio. Tais ideias produzem a covardia moral. Quando os homens da ciência, apoiados na autoridade de seu saber, esforçam-se para provar aos que os ouvem ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não estarão levando a deduzir que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer-lhes para desviá-los dessa conclusão? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança podem dar-lhes? Nenhuma outra coisa que não seja o nada. Se o único remédio heróico preparado pela ideia materialista, se a única perspectiva é o nada, mais vale atirar-se de imediato a ele do que deixar para mais tarde e assim sofrer menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que incute o pensamento de suicídio em grande número dos que se suicidam. Aqueles, porém, que se fazem apóstolos dessa ideia assumem uma terrível responsabilidade. Com o conhecimento do Espiritismo não sendo mais admitida a dúvida sobre a vida futura, modifica-se a perspectiva da própria existência. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, para além do túmulo, mas em outras condições. Esta certeza resulta na paciência e na resignação, que muito naturalmente o afastam do suicídio por dar-lhe a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas a informar-nos das situações infelizes a que se arrojaram com seu ato, provando que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, embora temporários e não eternos, não são menos terríveis do que aqueles que experimentavam em sua última existência. E a natureza de tais sofrimentos é tamanha que dá o que pensar aos que queiram partir, antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, portanto, para contrapor a ideia do suicídio vários motivos, tais como a certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tenha sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando a sua atual existência, alcançará um resultado exatamente oposto ao que poderia esperar, que se libertará de um mal menor para cair noutro mal pior ainda, mais longo e mais terrível, que se engana pensando que ao matar-se irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que ele se reúna no outro mundo com as pessoas a quem dedicou sua afeição e as quais esperava encontrar, pelas consequências do suicídio que lhe dá apenas decepções, contrariando a seus próprios interesses. Considerável já é o número daqueles que têm sido pelo Espiritismo contidos de suicidar-se. Conclui-se daí que quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicidas conscientes.
Comparando-se os resultados a que induzem a doutrina materialista e a doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, você verá que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a lógica espírita afasta o homem do suicídio, fato este que é confirmado pela experiência.